Vou explicar usando um modelo para ver se fica um pouquinho mais visível o pensamento. Primeiro, os testes, eles são proibidos de se divulgar, né? Por que eles são proibidos de divulgar? Primeiro, se eu dou a resposta de uma prova, a pessoa vai fazer a resposta, ela não vai responder do jeito que ela sabe. Ou que ela acha que ela sabe o que deveria ser. Então, ela não é sincera. Ela responde lá porque ela já sabe aquilo. E aí, na nossa aula, nosso professor muito bonitinho, ele chama de pulo do gato. Então, se eu falo já o pulo do gato, perdeu a função. Porque eu não vou mais avaliar nada. Então, eu peguei um teste da minha época de adolescência, da revista Capricho. Toda vez que o professor fala teste, eu lembro disso. Por quê? Porque eu gostava, era o WhatsApp da época, né? Tinha um caderno de perguntas que passava na sala. Tô falando porque você talvez se identifique. Ou a revista Capricho, quando a gente estava em casa. Então tem lá os testes, tem as perguntas e as possíveis respostas. Ou seja, eu não consigo responder algo diferente. Eu tenho que escolher entre aquelas. Ah, eu não concordo, eu não acho certo, não me defini. Não interessa, é o que tem para hoje, porque em cima daquilo eu vou fazer os cálculos. Então tem lá, ele é só um romance passageiro? Né? As meninas que na época ficavam curiosas para saber se o menino que estava gostando, que a gente estava gostando, estava interessado na gente ou não. E aí a gente ia respondendo pra gente ficar iludida. Tem a primeira pergunta. Quantas vezes vocês ficaram juntos? A, mais de 7 vezes. B, 5 ou 6 vezes. C, de 1 a 3 vezes. Não tem como responder outra coisa. 2. E aí são 12 perguntas, tá? Eu vou ler a 1 e a 2 para você ter uma ideia do que eu tô falando. 2. Ele já chegou a apresentar você para alguém? A. Já o encontrei quando estava com alguns amigos, daí ele me apresentou, né? Sim, já conheço bem todos os amigos, que é a B. C. O conheço até a família. São 3 possíveis respostas. Lá tem uma tabelinha escrito some os pontos. E aí tem lá, tem a coluna A, B e C e tem o número das perguntas. Então, eles vão mudando os valores, né? Porque você pode falar, vou fazer todas A, vou responder todas B. Sabe quando a gente vai fazer prova que a gente chuta tudo? Escolhe uma letra e vai nela? Então, você pode fazer isso e aí a resposta vai dar diferente. Né? Ah, eu não sou tão honesta, eu não sou tão fiel. Então, por isso tem aquele desvio que eu tinha comentado. Aí eu vou analisar. Então, será que é só um romance? Vamos analisar esse teste comigo. Quantas vezes vocês já ficaram juntos? Se eu quero saber se é mais de um romance, mais que um romance, então, se ficou só até 3 vezes, a possibilidade disso ser um romance é mínima. Se ficou mais de 7 vezes, então ele tá querendo uma coisa mais séria, porque tá sendo recorrente esse comportamento, certo? Qual vai ter um peso maior na resposta? A. A B vai ficar ali no meio termo. Ah, não sei se é, não sei se não é. Ah, queria que fosse, mas não deu tempo. Existem diversas possibilidades. E aí a gente chama isso de variáveis. Quanto mais possibilidades, mais variáveis. Ou seja, o cenário vai mudando. 2. Então, vamos lá comigo, ó. 2. Ele já chegou a apresentar você para alguém? A. Já o encontrei quando ele estava com os amigos, daí ele me apresentou, né? Tipo, não teve muita escolha. Sim, B. Sim, já conheço bem todos os amigos. Interessante, olha. Se ele já te apresentou para os amigos, pode ser que ele esteja pensando em algo mais sério. C. O conheço até a família. Se o cara te apresentou para a família, qual é a chance dele não querer um relacionamento sério com você, um romance? Então, esse peso é maior. Lembra, na número 1, mais de 7 vezes, era A. Porque aí eu tô pensando já em qual é o romance, qual vai ser o peso maior, qual é a possibilidade de respostas. Vamos analisar.
Então aí você vai mesclando. Uma que não é nada, uma que pode ser mais ou menos e uma que com certeza é. E aí eu vou atribuir valores. Então, se não respondeu nada, é nada. Mas como eu tô fazendo o teste, então vai ser 1, no mínimo, porque eu já respondi. Então, 1 é o que não é nada, o 2 é o que pode ser, e o 3 é com certeza. E aí, quando eu somo, eu acabo as 12 perguntas e eu somo isso, eu tenho alguns valores que eu posso fazer. E aí eu preciso calcular, quando eu tô montando esse teste, eu preciso calcular a média. Se todo mundo respondeu a média, qual a possibilidade de chance desse cara gostar ou não? Não, qual vai ser a resposta que vai ter mais? Qual vai ser a resposta que vai ter menos? É muita informação, mas eu já tenho os números das respostas, porque eu atribuí um valor para aquela resposta. E aí, depois com o resultado, eu vou somar tudo e vou lá naquela minha tabela. Então, se eu respondi a pergunta que vale 1 em todas, qual é o mínimo de pontos que eu vou ter? Se são 12 perguntas e cada uma, a mínima vale 1, tô analisando, tá? Isso é domínio público, não é um teste de verdade, hein? E também não sou especialista ainda. Eu estou pensando de forma prática e objetiva. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu posso ter 3 possibilidades. E aí, elas vão variar. Mas, assim, se eu responder todas 1, eu vou ter no mínimo 12. Se eu responder todas 2, eu vou ter 24. Se todas as minhas respostas forem 3, eu vou ter 36. Então, eu tenho que ter 3 possibilidades de resposta. E aí, a gente vai calcular um desvio padrão. Por quê? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, eu tenho lá resultados, possibilidade de resultados. De 10 a 16 pontos. Então, o mínimo não era 12, pode ser que eu não responda 2 perguntas. Né? Eu não li as outras, vai que tem alguma mais quente ali, né? Então, se foi de 10 a 16 pontos, tá escrito assim, aproveite o momento. Ou seja, é uma ficada e tchau. Na nossa época, ficar era só um beijo, né? 17 a 23 é a segunda possibilidade. Então, lembra que eu tenho 12, e aí eu tenho aqui de 10 a 16. Então, eu tenho 12 que com certeza eu vou ter, e aí eu posso ter um pouquinho menos e um pouquinho mais. 12 é a minha curva de Gauss. Na segunda resposta, a minha curva de Gauss, o meu normal seria o 24. E aí eu posso ter um pouquinho menos, que aí seria 17. Lembra? Se o outro foi até 16, o próximo é 17. E um pouquinho mais, 23. No caso aqui, não fizeram as contas direito, porque era pra ser pelo menos uns 26 ali. Tá bom, teste de mentirinha vai dar nisso. E aí, última possibilidade, que seria 36. Se eu responder 3 em todas as perguntas, eu vou ter 36. Aí aqui tá falando de 24 a 30. A pessoa que fez esse teste, né, não sabia matemática, gente. 12 perguntas valendo 3 pontos, 36. Ó, tá vendo? Se não souber calcular, como é que você confia no teste? Então, por isso, você tem que saber calcular. Eu olhando, eu conferindo, eu analisando, eu já achei o erro desse teste. Ah, o meu deu 36. E aí? Ali só tá 30. Como que eu faço? Ele me ama ou ele não me ama? Ou ele me odeia? Causou angústia já. Já vou ter que trabalhar isso na terapia. Mas é esse o objetivo. Quando eu entendo o desvio padrão, que seria a parte de fora da curva de Gauss, eu tenho a parte normal, ou seja, o que é esperado. Né? Nesse caso aqui, a gente quer ficar acima da curva, a gente quer estar lá no 36, porque eu quero que ele me ame, que ele me leve na casa dele, que ele me peça em namoro, em noivado, case, tenha filhos e me transforme em esposa troféu. Né? Vamos já sonhar alto. Mas eu preciso entender que se esse cara, né, analisando esse teste, se esse cara não tem comportamentos que me falem que ele gosta de mim, eu não vou me iludir. Então, qual é a função desse teste da revista Capricho? Saber se eu já me iludo, me jogo de cabeça, ou dou um passo para trás e falo, opa, comigo não, meu querido, porque eu quero casar. Então, não quero só um beijo e tchau. Então, a ideia desse teste é esse. E o pensamento desse teste serve para os outros.
Então, eu tenho ali o meu normal. Se ele está acima, tá acima. Se ele está abaixo, ele está abaixo. Então, se ele está acima, eu preciso dar uma segurada ou saber que ele vai exigir uma demanda maior. Se ele está abaixo, eu preciso pensar em estratégias para que ele minimamente chegue no meio. Ele vai chegar, pular de baixo para cima? Não, ele tem que chegar no meio. Quando ele chegar no meio, eu vou me empenhar, talvez um dia, com muito esforço, muita terapia, muita rede de apoio, ele consiga acompanhar e subir um pouquinho de nível. Mas eu consigo entender que ele está fora do padrão fazendo esses testes. E aí, aonde que vai entrar a estatística, as variáveis? Eu posso ter 5 respostas nesse teste. Eu posso fazer perguntas abertas. Eu posso atribuir pesos diferentes. Eu posso inverter as perguntas ou eu posso inverter a soma do cálculo. Então, por exemplo, meu professor passou um teste pra gente sobre análise do estresse. Todo mundo tem estresse. A gente precisa se preocupar qual é a intensidade desse estresse. Então, a gente vai ter perguntas ali que falem, isso me irrita. Quando acontece isso, eu fico nervoso, eu fico bravo, ou eu relevo, ou eu ignoro. E aí, a gente vai medir o peso do estresse. Que aí é o rastro que eu falei no vídeo anterior. Então, a minha atitude é o rastro do estresse. E aí, eu vou, em cima desse rastro, pensar e atribuir valores. E aí, então, eu lembro que ele falou assim, da pergunta 1 a 4, é de 1 a 3. A pergunta 5, 6 e 8 é de 3 a 1. É invertido. E aí, você vai fazendo, né? E aí, ele ensinou esse cálculo que a gente fez agora de mentirinha. E chegou num resultado onde a pessoa em questão, né, no caso eu que vos falo, estava ali no limite do estresse alto. Eu falei, mas eu não sou estressada. Então, mas podia dar 30, o máximo era 36. O meu deu 30. Então, até 29 eu tava ali num nível legal. De 30 a 36 você já tá estressadíssima. E aí eu posso concordar ou não, que foi no caso eu olhei e falei, não concordo, mas tá bom, que seja, não vou sofrer por isso. E tá tudo bem. Mas a ideia é que você entenda um pouquinho mais sobre como esse teste funciona e por que como eu vou usar a matemática nele. Então eu vou pegar as perguntas onde eu tenho respostas específicas e vou classificar essas respostas em pouquinho, mais ou menos e muito. E aí eu vou usar uma tabela com esses valores para fazer essa conta. E depois eu vou procurar a resposta. Então eu tenho ali uma resposta para essa conta que eu fiz, com todas as possibilidades. Lembra que aqui a gente achou um erro? Então de 10 a 16. Mas poxa, eu tô fazendo um negócio com 12 perguntas e nenhuma delas vale 0. Então, ele tem que começar, o mínimo que ele vai dar é 12. Se der menos de 12, eu vou falar, então, você não respondeu alguma. Já tem um erro ali. E aí, eu tenho que pegar o 12, né? Aqui, eu aproveitei para falar menos e mais. Mas se é 12, então vai ser 12 a 18, por exemplo. Porque aí eu tenho uma porcentagem a mais. O outro era 24. Então, eu tenho que ter do 19... ao 26. Porque eu posso ter alguém que responda 3. Respondeu tudo 2, mas uma foi 3, uma foi 4. E aí eu tenho que pensar nessas variáveis de resposta. Então, quando eu penso nas variáveis, eu tenho que aumentar esse valor. Tá, eu respondi... são 12. Eu respondi 4 valendo 2, 3 valendo 1 e as outras... valendo 3. Quanto que dá isso? Então, eu vou pensando em tudo isso e vou calculando para saber quais os possíveis resultados. Então, isso aqui é só uma ideia, uma conversa para ver se facilita um pouquinho o seu olhar na hora que você estiver lá na aula de testes e avaliações psicológicas. Você vai fazer
o desvio padrão, a estatística, o professor vai pedir para você calcular? Provavelmente vai. Uma ou duas. O meu professor de PPB, né, Processos Psicológicos Básicos, do primeiro semestre, deu um exercício que já estava calculado pra gente achar a resposta certa. E aí eu sabia, né, como calcular para chegar àquela resposta. As outras pessoas com quem eu conversei chutaram, falaram: não, eu não sei o que é, não existe matemática, e ficou por isso. Agora precisa, vai ter que aprender. Não é difícil, é chato porque é um pouquinho trabalhoso. Então eu vou ter que pensar em todas as variáveis. O que são variáveis nesse caso? As possíveis respostas, as possíveis combinações de respostas, para eu pensar em quais seriam esses resultados e dizer se ela tá muito, se ela tá no meio, se ela tá abaixo ou se ela tá acima. Então, curva de Gauss. Eu preciso porque é o meu norte. É o cara ali do meio. E aí se tá a mais ou se tá a menos, porque vai estar fora. Então, como que eu vou transformar isso em matemática? Com o cálculo das variáveis que eu vou achar no problema. Aí vem a interpretação de texto que a gente deveria ter aprendido lá na educação infantil. Começado lá na alfabetização matemática, que é por isso que eu estou aqui falando sobre isso, porque nós não passamos por isso, e a gente tem horror à matemática, porque a gente não entende qual é a função, a gente acha que é só fazer conta. Ok, é só fazer conta? Não, mas é também. Então, eu tenho um monte de pergunta. Como é que eu faço conta com essas perguntas? Transformando as perguntas em números. Como que eu vou fazer isso? Interpretando os dados. Como que eu vou fazer isso? Pensando de forma matemática. Como que eu vou fazer isso? Seguindo a Fernanda. Vou ficando por aqui e você já sabe. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Nós somos pesquisadores, mas a psicologia é baseada em evidências e a educação, no momento, algumas pessoas fazem no achismo. Isso não tá legal. Isso não nos dá autoridade para cobrar reconhecimento, por exemplo, valorização. E eu quero mudar isso.